Por mais de 3 décadas, os Simpsons têm entretido o público no mundo todo, com seu humor satírico e personagens cativantes. Mas, além das risadas, existe um fenômeno curioso: a estranha habilidade do programa de prever eventos futuros. De avanços tecnológicos a escândalos políticos, os Simpsons parecem ter uma compreensão quase profética do futuro. Essas coincidências sinistras são meramente um produto do acaso? Ou pode haver algo mais em jogo? Este ensaio mergulha no mundo cativante das previsões dos Simpsons, explorando os exemplos mais surpreendentes e examinando as teorias que os cercam. Investigaremos a possibilidade de mero acaso versus manipulação deliberada, analisaremos o impacto do programa na sociedade e contemplaremos o que o futuro pode reservar, de acordo com a elite de Springfield. Junte-se a nós para desvendar os mistérios por trás dos poderes proféticos dos Simpsons e refletir se o futuro está realmente escrito nas estrelas, ou talvez nos roteiros de uma sitcom animada aparentemente inocente. Os Simpsons geraram inúmeras conversas e debates sobre suas capacidades preditivas. Alguns descartam as previsões como meras coincidências, enquanto outros acreditam que elas têm um significado mais profundo. Este ensaio visa fornecer uma perspectiva equilibrada, examinando ambos os lados do argumento e encorajando os leitores a tirar suas próprias conclusões. Quer seja um fã incondicional ou um observador cético, junte-se a nós enquanto exploramos o mundo fascinante das previsões dos Simpsons e seu impacto em nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Uma das previsões dos Simpsons mais discutidas envolve a presidência de Donald Trump. Em um episódio de 2000 intitulado Bart to the Future, o programa retrata Lisa Simpson como a presidente dos Estados Unidos. Ela herda uma crise orçamentária de seu antecessor, ninguém menos que Donald Trump. Na época, a ideia de Trump como presidente parecia uma piada exagerada, uma prova da inteligência satírica dos escritores. No entanto, 16 anos depois, a realidade espelhou a ficção de uma forma que chocou o mundo. A precisão dessa previsão é incrível, especialmente considerando que foi ao ar anos antes de Trump sequer anunciar sua candidatura. A descrição do episódio de uma presidência Trump caótica, completa com turbulência financeira, alimenta ainda mais o fogo da especulação. Enquanto alguns argumentam que este foi um palpite de sorte, outros veem isso como evidência das habilidades preditivas do programa. A profecia de Trump sozinha cimentou o status dos Simpsons como um fenômeno cultural com um aparente sexto sentido para eventos futuros. A previsão de Trump gerou uma conversa global sobre os Simpsons e sua estranha habilidade de prever o futuro. Os canais de notícias e plataformas de mídia social estavam repletos de discussões sobre os poderes proféticos do programa, com muitos se perguntando como os escritores poderiam saber. Essa previsão, mais do que qualquer outra, colocou os Simpsons no centro das atenções, forçando o mundo a reconhecer seu talento estranho e inexplicável para prever eventos importantes. As previsões dos Simpsons vão além do reino da política, aventurando-se no mundo da tecnologia. Em um episódio de 1994, o programa nos apresenta ao Knowledgeon, um dispositivo assustadoramente semelhante aos smartwatches de hoje. Esta descrição inicial da tecnologia vestível, com sua capacidade de se comunicar e acessar informações, antecede o advento dos smartwatches em quase 2 décadas. Os Simpsons mais uma vez mostraram seu talento para antecipar avanços tecnológicos, deixando os espectadores se perguntando se os escritores possuíam uma bola de cristal escondida dentro das paredes de Springfield. Outro exemplo notável envolve o episódio de 1995, Homer Badman, que apresenta uma cena em que um scanner de supermercado identifica erroneamente uma marca de mordida inchada na mão de Homer como Bob Dole.
Esta piada aparentemente inocente prenunciou a ascensão da tecnologia de autocorreção, que muitas vezes leva a interpretações errôneas de texto, por vezes engraçadas e outras vezes constrangedoras. A capacidade dos Simpsons de capturar a essência das tecnologias futuras é notável, sugerindo uma compreensão profunda das tendências tecnológicas muito antes de se tornarem mainstream. Essas previsões tecnológicas solidificam ainda mais a reputação dos Simpsons como um programa que pode ver o futuro. Dos smartwatches à autocorreção, o programa tem uma capacidade fantástica de antecipar e satirizar os avanços tecnológicos, muitas vezes anos antes de se tornarem realidade. Essas previsões levantam questões intrigantes sobre a natureza da inovação e se os escritores dos Simpsons possuem uma visão única da trajetória do progresso tecnológico. Talvez a mais assustadora das previsões dos Simpsons seja aquela sobre uma pandemia global. No episódio de 1993, Margin Chains, a cidade de Springfield é devastada pela gripe de Osaka, um vírus altamente contagioso que se espalha rapidamente e causa pânico generalizado. O episódio descreve cenas de hospitais sobrecarregados, cidadãos desesperados em busca de curas e até mesmo um frenesi da mídia alimentado pela desinformação. Esses eventos têm uma semelhança impressionante com a pandemia de Covid-19 que atingiu o mundo em 2020. Embora os detalhes específicos do vírus e suas origens sejam diferentes, o tema geral de uma pandemia global e seu impacto social são assustadoramente semelhantes. O episódio destaca a fragilidade do nosso mundo interconectado e o potencial de disrupção generalizada causada por doenças infecciosas. Essa previsão, embora inquietante, serve como um lembrete da importância da preparação e da necessidade de medidas eficazes de saúde pública. A previsão da pandemia causou ondas de choque na comunidade global, à medida que as pessoas lutavam para lidar com a capacidade do programa de prever um evento tão catastrófico. Os paralelos assustadores do episódio com a pandemia de Covid-19 geraram uma discussão generalizada sobre as habilidades preditivas do programa e se ele serviu como um aviso que foi ignorado. A previsão da pandemia permanece um exemplo assustador da capacidade dos Simpsons de explorar ansiedades e cenários futuros em potencial, deixando o público a refletir sobre o potencial para calamidades futuras. A pergunta permanece: como os Simpsons fazem isso? Como um desenho animado, embora brilhantemente escrito, pode aparentemente prever o futuro com tanta precisão? A resposta, como a maioria das coisas na vida, é provavelmente uma mistura complexa de fatores. Uma teoria atribui as habilidades preditivas do programa à mera coincidência. Com mais de 700 episódios exibidos ao longo de 3 décadas, os Simpsons cobriram uma vasta gama de tópicos, aumentando a probabilidade de que algumas histórias eventualmente se alinhassem com eventos do mundo real. Esse argumento de probabilidade estatística sugere que as previsões do programa são simplesmente uma questão de acaso, um jogo de números em que alguns palpites estão fadados a estar corretos. No entanto, o grande volume e a especificidade dessas previsões lançam dúvidas sobre a teoria da coincidência por si só. Os Simpsons não prevêem apenas tendências gerais. Muitas vezes, capta detalhes específicos com precisão surpreendente, sugerindo um nível de previsão que vai além do mero acaso. Isso levou alguns a explorar explicações alternativas, mergulhando no reino do paranormal e na possibilidade de influências subconscientes. O debate entre coincidência e clarividência está no cerne do mistério que cerca as previsões dos Simpsons. Embora o acaso sem dúvida tenha seu papel, a capacidade fantástica do programa de prever eventos específicos, com detalhes notáveis, sugere que outros fatores podem estar em jogo. Esse debate contínuo alimenta o fascínio pelos poderes proféticos dos Simpsons
e garante que o legado do programa como um fenômeno cultural com um talento especial para prever o futuro permaneça intacto.